Eu vou ler aqui alguns tweets de Fernando Henrique Cardoso e alguns trechos do texto Um Canalha à Porta do Planalto, de Francisco Assis para o Jornal Público. Carlos Alberto Brilhante Ustra foi um dos maiores, se não mesmo o maior torcionário no tempo da ditadura militar que vigorou no Brasil entre 1964 e 1985. E em 2008 foi o primeiro oficial condenado por sequestro e tortura. Comprovadamente, maltratou física e psicologicamente centenas de pessoas e chegou ao limite de obrigar crianças a presenciarem o dilacerante espetáculo do espancamento dos respectivos progenitores. Foi precisamente este torcionário miserável que o então deputado Jair Bolsonaro homenageou no momento em que votou a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nessa ocasião, Bolsonaro pronunciou uma declaração que o define integralmente. Dedicou o seu voto à memória de Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. É impossível imaginar, naquele contexto, uma afirmação mais vil, um comportamento mais indigno, uma atitude mais asquerosa. Bolsonaro revelou-se ali o que ele é verdadeiramente, um canalha em estado puro. O que é um canalha em estado puro? É alguém que contraria qualquer tipo de critério moral e se coloca no plano comportamental pré- ou anticivilizacional. Bolsonaro é dessa estirpe, desse rol de gente que leva a interrogação sobre o que subsiste de humano no homem que literalmente se desumaniza. A barbárie tem muitos rostos. É estúpida, boçal, intolerante, sectária, fanática, simplista, racista, xenofóbica, homofóbica, irremediavelmente preconceituosa, inevitavelmente primária. Jair Bolsonaro é um dos rostos perfeitos dessa história em versão atual. Tudo nele aponta para a pequenez. É um ser intelectualmente medíocre, eticamente execrável, politicamente vulgar. Nele observa-se uma prodigiosa ausência de qualquer tipo de grandeza e uma assustadora presença de tudo quanto invalida um cidadão para o desempenho da mais humilde função pública. Por isso mesmo, ele é extraordinariamente perigoso. É a expressão quase exemplar do homem sem qualidades, subitamente erigido a um papel de liderança. Bolsonaro é um pouco mais do que um analfabeto ideológico, com todos os perigos que isso mesmo encerra. Ele e a sua prole de jovens tolos significam hoje o maior perigo com que se depara o mundo ocidental. Alguns analistas políticos, uns por ignorância, outros por má fé, tentam convencer-nos que brasileiros terão que escolher nas eleições presidenciais entre a cólera e a peste. Isso não corresponde minimamente à verdade. Equiparar Haddad a Bolsonaro constitui um ato moral e politicamente inqualificável. Quem o faz torna-se cúmplice de Bolsonaro, da sua vertigem protofascista, da sua propensão para o culto à violência. É por isso que não pode haver hesitação nesse momento da história do Brasil e, de certa maneira, da própria história da humanidade. Haddad é um intelectual sofisticado, um democrata respeitador dos princípios fundamentais das sociedades abertas e pluralistas. Um homem de reconhecida integridade cívica e moral. O PT cometeu erros no ano em que governou o Brasil? Cometeu, de certo. Como todos os demais partidos que desempenharam funções governativas durante muito tempo em qualquer parte do mundo. Há, porém, uma coisa que é preciso afirmar enfaticamente nesta hora especialmente dramática. Nem Lula, nem Dilma Rousseff alguma vez puseram em causa o Estado de Direito brasileiro. Ambos pugnaram por um Brasil mais justo e contribuíram fortemente para o alargamento das condições de afirmação da liberdade individual de milhões de brasileiros a quem o destino aparentava não conceder outra vida que não fosse a miséria, o sofrimento e a absoluta exclusão social. Fizeram-no sempre no respeito pelas regras da democracia liberal, enfrentando a hostilidade de uma comunicação social globalmente desfavorável e os ferozes ataques dos grandes oligopólios econômicos. Uma vitória de Bolsonaro significaria um retrocesso civilizacional para o Brasil e para o mundo.
Não estamos, por isso, a falar de um confronto político e ideológico normal. Estamos perante um verdadeiro confronto entre a civilização, por mais tênue que esta seja, e a barbárie. Haddad é hoje mais do que Haddad. É mais do que PT. É mais do que o Brasil. Haddad é o símbolo da luta da razão crítica contra o obscurantismo, da liberdade face ao despotismo, da aspiração igualitária diante do culto das hierarquias de base biológica ou social. Estamos perante um momento de divisão clara entre o que no homem há de apelo à razão, ao culto à liberdade, ao sentido da fraternidade, e ao que no mesmo homem há de impulso básico para o autoritarismo, a servidão e a anulação da inteligência crítica. Sejamos claros, no Brasil hoje a opção é evidente. Haddad significa civilização. Bolsonaro representa a barbárie. Fernando Henrique Cardoso tem a absoluta obrigação de se pronunciar no momento decisivo da vida do seu país. É este o momento em que verdadeiramente se ajuizará de seu papel histórico. E em seu Twitter, Fernando Henrique disse no dia 17 de outubro: "Declarei, respondendo ao repórter, que há ferrugens nas dobradiças da porta do apoio ao PT. Disse também que me juntarei a quem se opuser a arbitrariedades do futuro governo se tentar praticá-las. Sem eleitoralismo, com coerência, sou pela Constituição, por maior igualdade." E no dia 21 de outubro, as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro merecem repúdio dos democratas. Prega a ação direta, ameaça o STF. Não apoio chicana contra os vencedores, mas estas cruzaram a linha, cheiram a fascismo. Tem meu repúdio, como qualquer outra, de qualquer partido, contra leis à Constituição. E no dia 22 de outubro, seu último tweet: "Inacreditável, um candidato à presidência pedir às pessoas que se ajustem ao que ela pensa ou pagarão o preço, cadeia ou exílio. Lembra outros tempos. O que o Brasil precisa é de coesão no rumo do crescimento e diminuição da desigualdade." Fernando Henrique Cardoso.